Salve, salve, pessoas lindas! Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do nosso caminho mágico, né? Do nosso caminho espiritual. Às vezes algumas pessoas me procuram, me perguntam o que é preciso para seguir esse caminho, né? Como é que elas sabem, diríamos assim, que elas são para esse caminho, que são bruxas, né? Ou enfim. Existem acho que existe um misticismo muito grande em cima de tudo isso, né? Como se fosse um caminho de grandes escolhidos, de grandes iniciados. E na verdade é um caminho de pessoas comuns, né? Um caminho de pessoas que querem se reencontrar, que querem se conhecer. Acho que a primeira coisa que a gente, quando quer buscar um caminho espiritualista, né? Que é a bruxaria tá dentro deste caminho, né? De uma espiritualidade, porque eu acho que é muito mais do que uma coisa dogmática, assim, muito presa, né? Eu acho que a verdadeira bruxaria, ou pelo menos a bruxaria que eu pratico, que eu acredito, ela é mais ampla, ela é mais aberta nesse sentido. E eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa saber disso tudo é que não é um caminho fácil. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito, muito claro com a gente, ela é um caminho para dentro, né? Ela é um caminho de autoconhecimento. E por isso é um caminho difícil pra caramba, gente. Não é fácil não, tá? Então assim, se pensa que, nossa, vou aprender bruxaria porque daí eu vou resolver os meus problemas, né? Vou fazer um ritual, vou encontrar o amor, vou fazer um ritual, vou resolver minha vida financeira. Não vai. Vai ajudar? Provavelmente, né? Com certeza vai ajudar, mas não vai resolver, né? Não é assim que as coisas funcionam, não é... Acho que nem Harry Potter, né? Vamos combinar que eles também passavam bastante perrengue para conseguir as coisas que precisavam, né? A gente tem que fazer como a gente sempre aprende, né? Em todas as fábulas, em todos os caminhos que trabalham com espiritualidade, a gente precisa fazer o que é certo. E a gente precisa aprender a se despertar. Então, o que a gente vai aprender dentro da bruxaria, né? Dentro deste caminho? A gente vai aprender a fluir de acordo com a natureza. A gente vai aprender a não brigar com as situações, mas usá-las a nosso favor, né? A gente usa isso muito assim, de uma forma bem abrangente quando a gente faz uma analogia na natureza, né? Aos nossos sentimentos. Inverno a gente se recolhe mais, se reavalia mais. Verão a gente está mais expansivo, está mais querendo fazer as coisas fluírem, acontecerem, enfim. Então a primeira coisa que a gente precisa saber do caminho de quem quer seguir a bruxaria é: tá disposto mesmo? Não vai ser fácil, vai ser bem difícil. Tu vai ter que te lapidar, tu vai ter que te conhecer, né? Vai ter que olhar pra tua luz, vai ter que olhar pra tua sombra, e nem sempre isso é fácil. A gente vai ter que entender e aceitar que algumas coisas a gente não pode mudar, a gente não vai conseguir, né? Mas a gente vai ter que aprender a se adaptar, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente está disposto. E se a gente quer mesmo se comprometer, né? Aí sim a gente pode pensar no caminho de doutrinação, ou melhor dizendo, né, como a gente chama dentro da bruxaria, de iniciação. Aí sim a gente pode pensar em ser um iniciado. Porque é muito fácil a gente falar de fé, a gente querer ter fé, quando, né, tudo tá indo bem. Mas é difícil a gente manter a fé quando as coisas começam a sair do nosso controle e não sair do jeito que a gente acha que deveria ser. Porque às vezes as coisas, elas não acontecem como a gente queria que acontecessem, e a gente acha que tá tudo dando errado, a gente acha que é castigo, a gente acha que é feitiço, a gente acha que é inveja, a gente acha que é um monte de coisa. E às vezes é só o universo atendendo as nossas preces, né? Às vezes são formas da gente se lapidar, da gente se crescer, da gente se conhecer, da gente evoluir, para que a gente possa efetivamente ter algo que a gente pediu, ou entender que aquele algo que a gente pediu não é pra gente, né? Não está dentro do nosso caminho, não está dentro do nosso destino. Tudo bem que destino é a gente que faz, mas algumas coisas, né? A nossa energia é mais propícia ou não. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muito, assim, antes de pensar em quero me iniciar, é isso. E saber que
Iniciação é comprometimento, então a gente vai precisar se comprometer um pouquinho, a gente vai precisar, né, perder nosso tempo estudando, praticando, para que as coisas aconteçam. Esse é o caminho do iniciado. Mas a gente também pode se beneficiar desse caminho da espiritualidade sem ser iniciado, né? Digamos assim, trabalhando de uma forma mais leve, se conhecendo, usando, né, essa sabedoria ancestral aí para nos ajudar. Trabalhando com os banhos, trabalhando com a força da lua, com a força dos elementos. A gente pode trazer isso, né? Principalmente com a magia da culinária, né? Dentro dos alimentos ou dentro dos banhos, que são, digamos assim, essas formas mais comuns, né? Defumações, enfim, que estão mais acessíveis pra gente. A gente pode se beneficiar e trabalhar com isso sem precisar ser iniciado. Mas isso também não quer dizer que a gente possa fazer de qualquer jeito. E alto lá, gente, não vamos já criar aquela ideia de se eu fizer errado vai acontecer. Não vai acontecer, calma, né? Também não é assim. Mas a gente tem que ter respeito pelas coisas que a gente faz, principalmente quando a gente está trabalhando com espiritualidade. A gente tem que ter reverência por aquela erva, saber por que a gente está usando aquela erva e não a outra erva, saber qual a erva, né? Pra gente poder também ter um pouquinho de autonomia na nossa caminhada e não virar fantoche, né? Não ser manipulado por pessoas e por situações, porque às vezes a gente fica com tanto medo de fazer errado que siga tão arrisca que a gente não usa um pensamento crítico, que a gente não segue a própria intuição, né? E a gente precisa disso para se desenvolver, pra gente melhorar, pra gente evoluir. Então seguir um caminho de espiritualidade como iniciado requer um pouco mais de comprometimento, mas como uma pessoa simpatizante requer respeito, requer um pouquinho de conhecimento e requer coragem, requer ousadia e principalmente requer humildade, no sentido de que nem tudo tem que ser exatamente do jeito que a gente acha que é, nem tudo vai ser no tempo que a gente acha que é. A espiritualidade, ela sempre age, ela sempre nos favorece e ela sempre escuta os nossos pedidos, as nossas preces. Às vezes não acontece no tempo que a gente acha que tem que acontecer, porque às vezes precisa preparar muitas outras coisas, ou às vezes não é do jeito que a gente achou que seria, porque, né? Às vezes a gente pede um emprego virando um lugar e aparece um outro que vai te levar depois para um outro que vai te levar para o lugar que tu deveria efetivamente estar. Então acho que a gente também tem que confiar um pouquinho também no universo nesse sentido, né? De pedir, aceitar o que vem, entender e principalmente confiar. Porque a gente estraga todo e qualquer feitiço, a gente estraga toda e qualquer prece, toda e qualquer oração quando a gente termina de fazer ou fez ontem e amanhã tá se questionando se será que fez certo, será que deu certo, né? As energias, elas sabem sentir o nosso coração, elas sabem sentir o que a gente está pensando, o que a gente está emanando. Então a gente tem que confiar. Eu acho que esse é o primeiro passo para trabalhar a espiritualidade. Bom, já falei demais como sempre, né? Espero que essa conversa aí possa ter dado uma dica e talvez uma ajuda para vocês.